Tem algo muito sério acontecendo no Brasil e no mundo, e esse vídeo aqui vai trazer informações, notícias que a grande mídia brasileira não te apresenta, não informa. Para você que é cristão, esse vídeo é crucial, você precisa assistir até o fim. Hoje nós vamos mostrar aqui o massacre que matou mais de 200 cristãos na Nigéria, com famílias inteiras, incluindo crianças que foram queimadas vivas dentro de abrigos. Nós vamos mostrar também o atentado que matou dezenas de cristãos dentro de uma igreja na Síria. Vamos falar sobre como os cristãos no Irã estão vivendo sob a ameaça em meio à guerra contra Israel. Nós vamos falar sobre a perseguição aos cristãos no Irã e não para por aí. Tem também o ataque a tiros durante um culto nos Estados Unidos. Vamos falar também de um crime brutal contra pastores aqui no Brasil, isso mesmo. Um casal de pastores brutalmente assassinado no Brasil. Além da declaração revoltante de uma jornalista da Globo News que gerou indignação em todo o país e que interessa para nós cristãos. E para fechar, até o próprio governo brasileiro virou notícia internacional depois de se posicionar em favor do Irã e contra Israel. Tudo isso, é claro, você vai ver agora aqui no nosso jornal Cristãos em Alerta. Por isso, fica comigo até o final, porque esse vídeo aqui, ele não é só notícia, é um alerta. É um alerta para você que é cristão, é um alerta para quem ainda não percebeu o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E o quanto essas notícias, elas afetam também a sua vida. Um dos piores massacres da história da Nigéria deixou mais de 200 cristãos mortos. As vítimas incluem crianças e idosos nesse ataque que matou mais de 200 cristãos. Eles foram atacados dentro de abrigos, gente. A maioria morreu carbonizada após as instalações do abrigo serem simplesmente incendiadas pelos agressores. Na semana passada, pelo menos 100 pessoas foram mortas em um massacre na vila de Elvata, localizada no centro da Nigéria. De acordo com testemunhas, o ataque durou mais de 5 horas. Tiros foram ouvidos durante toda a noite. De forma brutal, muitas vítimas foram trancadas dentro de suas casas e queimadas vivas. Agora, muitos moradores continuam desaparecidos e a comunidade está de luto por uma perda imensa. Atiraram por quase 5 horas. Eles encontraram uma forte resistência aqui por parte da polícia. Imediatamente, quando encontraram essa resistência, eles se dirigiram para o mercado de Elvata, o novo mercado de Elvata. Lá, eles mataram mais de 100 pessoas. Os incidentes duraram mais de 5 horas. Eles queimaram alguns membros da nossa comunidade dentro de lojas ali. Há algumas lojas que abrigavam mais de 50 pessoas. Todas foram queimadas. O ataque ocorreu no estado central de Benue. A identidade dos atacantes continua desconhecida, mas a região tem presenciado um aumento nos confrontos comunitários mortais. Esse tipo de violência é comum no norte e no cinturão central da Nigéria, onde pastores fulani muçulmanos e agricultores cristãos frequentemente entram em conflito por acesso à terra e à água. Os agricultores acusam os pastores fulani de destruírem as plantações, enquanto os pastores reivindicam seus direitos de pastagem com base em leis que datam de 1965. Testemunhas afirmam que pastores fulani foram responsáveis por esse ataque, liderando comunidades cristãs rurais. Alguns moradores voltaram às ruínas carbonizadas e encontraram os corpos queimados de seus entes queridos. Me disseram que minha esposa tentou fugir com um dos filhos, mas ela foi baleada na porta, onde caiu, e eles a esquartejaram. Então, quando cheguei de manhã, consegui identificá-la por um pedaço do pano que restou do que ela usava, porque ela estava completamente queimada. Peguei ela e a criança que estava com ela e fui enterrá-las. Os outros 3 filhos eu não consegui encontrar, porque tantas crianças foram queimadas além do reconhecimento e eu não consegui diferenciar os meus.
Acordei hoje pensando nos meus bens perdidos e não consegui comer e estou grávida. Fico pensando como vamos conseguir sobreviver e nos alimentar na cidade para onde todos nós fugimos. O incidente também provocou protestos. No domingo, milhares marcharam em Makurdi, capital do estado de Benue, exigindo justiça e o fim do massacre. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que pediam ao governo estadual que rompesse o ciclo de derramamento de sangue. Agora, o presidente nigeriano Bola Tinubu prometeu uma ação decisiva. Ele ordenou que as forças de segurança caçassem e processassem todos os responsáveis. O governador de Benue confirmou que equipes táticas e tropas federais estão agora sendo enviadas para áreas de alto risco, enquanto o exército está trabalhando em uma nova estratégia para lidar com a questão. A gente entende que mesmo antes já tínhamos até entre nós pessoas que comprometem e passam informações, porque andando por aí dá para ver que algumas das queimadas foram feitas de forma direcionada, o que significa que havia informantes internos. Agora, esse ataque acontece apenas 2 semanas depois que outras 25 pessoas foram mortas em Benue. Só em abril, mais de 150 pessoas morreram em massacres nos estados de Plateau e Benue. Milhões foram deslocados devido ao conflito, mas o ataque horrível em Elvata destaca a necessidade urgente de mais do que apenas promessas. Isso exige ação concreta e justiça para os nigerianos. E sabe o que me chama a atenção e que me deixa indignado? É porque nem o presidente Lula, não tenho visto nem o presidente Donald Trump, a mídia brasileira de forma geral, a grande mídia internacional, ninguém está olhando para o que está acontecendo na Nigéria. A Nigéria hoje é o país mais perigoso para cristãos no mundo. E tem muitos fatos para nós apresentarmos hoje, mas eu preciso falar, nesse primeiro momento, do que está acontecendo lá na Nigéria. Aí você não vê o presidente Lula, por exemplo, falando que na Nigéria está acontecendo um verdadeiro genocídio contra os cristãos. Aí vem o Lula usar um discurso de que o povo da Palestina está sendo vítima de genocídio. Presidente Lula, se por acaso alguém do seu governo assistir a esse vídeo, eu faço um apelo para o senhor. O senhor que está olhando tanto lá para o caso da Palestina, tem criticado tanto Israel, não sei se com razão ou sem razão, não quero entrar no mérito dessa discussão agora, nesse momento, mas presidente Lula, o senhor que diz defender a paz, por favor, olha para a situação da Nigéria. O senhor que já foi a vários países da África, o senhor que está tentando uma aproximação do seu governo com muitos países africanos, vamos dar uma olhada para o que está acontecendo na Nigéria. Lá sim é um genocídio, são dezenas de milhares de cristãos mortos nos últimos anos, vítimas de uma perseguição aos cristãos que não cessa, que não acaba. Mas enquanto todo mundo está olhando para o que está acontecendo no Oriente Médio, e com razão, é claro, as pessoas estão esquecendo, parece que o mundo está esquecendo, que a situação na Nigéria é ainda pior. Porque se você comparar o número de pessoas que estão perdendo a vida no Irã e também perdendo a vida em Israel, com essa escalada de violência, com esse conflito entre Israel e Irã, se a gente pegar os números da Nigéria, nós vamos perceber que os números são muito, mas muito maiores em termos de vítimas. Então, por favor, se você é cristão, está assistindo a esse vídeo, pelo menos a sua oração é o que eu peço para a Nigéria. Vamos seguir. Pelo menos 25 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um homem-bomba se explodir dentro de uma igreja cristã nos arredores de Damasco, na Síria. O ataque aconteceu durante um culto e provocou pânico entre os fiéis. A explosão destruiu parte do templo e deixou marcas emocionais profundas na comunidade cristã local. Vídeo na tela para você acompanhar. Várias pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas quando um homem-bomba se explodiu em uma igreja ortodoxa grega na capital da Síria, Damasco, no domingo. Isso é o que afirmam as autoridades locais de saúde e fontes de segurança. O Ministério do Interior da Síria disse que o homem-bomba era membro do Estado Islâmico.
Ele entrou na igreja Amarelias, abriu fogo e detonou seu colete explosivo. Uma fonte de segurança disse que 2 homens participaram do ataque, incluindo o que se explodiu. O padre disse que ouviu tiros do lado de fora da igreja antes de 2 pessoas entrarem com cintos de explosivos e detoná-los durante a missa de domingo. Esse foi o primeiro atentado suicida em Damasco desde que o ex-presidente Bashar al-Assad foi deposto por uma insurgência rebelde liderada por islamistas em dezembro. O Estado Islâmico já havia tentado vários ataques a igrejas na Síria desde a queda de Assad, mas este foi o primeiro a ter sucesso, segundo outra fonte de segurança. O presidente sírio Ahmed al-Ashar, que liderou a ofensiva contra Assad antes de assumir em janeiro para uma fase de transição, afirmou repetidamente que protegerá as minorias. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Grécia condenou o que chamou de um ataque abominável. O ataque mais recente destaca a capacidade contínua do Estado Islâmico de explorar brechas na segurança, apesar do colapso de seu controle territorial e de anos de esforços antiterroristas. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça de um ser humano para amarrar bombas no próprio corpo, entrar numa igreja cristã, se explodir, tirar a própria vida e tirar a vida de pessoas que estão buscando a Deus, que estão buscando uma religião como a nossa cristã, que prega o amor, que prega a paz, que prega o amor ao próximo. Eu não sei, gente, é incrível o que está acontecendo com as pessoas no mundo, como que as pessoas têm capacidade. Por isso que a gente precisa olhar para o cenário de uma forma mais abrangente. Porque eu sei que nos últimos dias, e daqui a pouco a gente vai falar do conflito envolvendo Irã e Israel, a perseguição dos cristãos no Irã, mas, gente, o problema é muito mais sério. O mundo está olhando hoje, grande parte do Brasil, inclusive, só para Israel, só para o Irã, mas o Oriente Médio como um todo, a África, a própria China, o Sudeste Asiático. O problema não é só o Irã, não é só Israel. Por isso eu faço um apelo também ao presidente Lula mais uma vez, presidente. Sabe por quê? O senhor foi tão contundente, o teu governo tem sido tão feroz, tem sido tão enfático na defesa pró-Palestina. Não estou dizendo que o senhor está errado, não. Mas eu queria saber por que o senhor também não é enfático no seu governo para defender os cristãos perseguidos no mundo, como está acontecendo agora com os cristãos dessa igreja na Síria. Por que o teu governo também não foi enfático para fazer uma nota, para fazer um pronunciamento sobre o que aconteceu lá na Nigéria, conforme nós noticiamos agora? Então, presidente Lula, a gente gostaria de ver o senhor realmente defendendo os cristãos do mundo. Sabe, o senhor que está tentando uma aproximação com os evangélicos, já que a sua popularidade está muito baixa com o povo cristão, o senhor que está lançando aí o teu partido, o PT, cartilha, para os correligionários do PT aprenderem a trabalhar com as pautas cristãs, o senhor que lançou um curso para o PT se aproximar dos evangélicos. Então dá uma olhada para o que está acontecendo no mundo. Se o senhor quiser realmente se aproximar dos evangélicos, primeiro começa a defender os cristãos perseguidos no mundo. O dia que o senhor olhar com mais carinho para situações como essa na Nigéria, na Síria, aí a gente vai ter uma conversa de igual para igual. Mas enquanto isso, para mim, essa tentativa de aproximação com os evangélicos é apenas uma atitude eleitoreira para ganhar voto dos evangélicos, o grupo que o senhor tem maior rejeição no Brasil. Vamos seguir. Esse caso que eu vou trazer na sequência parece uma cena de filme. As pessoas estão na igreja. De repente, aparece um maluco com um rifle e até com um colete, como se fosse um atirador. Se posiciona na frente de uma igreja e abre fogo contra os fiéis. Lá dentro tinha gente que se desesperou. Nós vamos trazer essa matéria agora. A Crosspoint Community Church em Wayne, Michigan, estava realizando um culto especial da escola bíblica de férias quando o atirador abriu fogo do lado de fora. Por favor, todo mundo venha para o fundo. Imagens de uma câmera Ring próxima à igreja também capturaram o que pareciam ser vários disparos de arma de fogo.
A polícia diz que o atirador estava dirigindo de forma irregular perto da igreja, então saiu do veículo vestindo um colete tático e carregando um rifle e uma pistola, e começou a atirar enquanto se aproximava do prédio. Foi então que um membro da igreja e outros funcionários o confrontaram. Um paroquiano atingiu o atirador com seu veículo enquanto o atirador disparava repetidamente contra o carro. Pelo menos 2 funcionários atiraram no atirador, causando ferimentos fatais. O atirador foi identificado como Brian Anthony Browning, de 31 anos, de uma cidade próxima. A polícia inicialmente disse que o homem não tinha ligação com a igreja, mas outros relatos afirmam que a mãe de Browning é membro e que o suspeito participou de 2 ou 3 cultos ao longo do último ano. Somos gratos pelas ações heroicas dos membros da equipe da igreja, que sem dúvida salvaram muitas vidas e evitaram um massacre em grande escala. Um membro da igreja foi baleado na perna durante o incidente. O pastor disse que os membros e funcionários da igreja foram treinados para responder a situações de emergência, o que salvou vidas. Daliud, CBN News. Olha, a gente precisa destacar que o verdadeiro herói dessa história aqui é esse homem que pegou a caminhonete e foi na direção do atirador. Não sei se vocês perceberam aí, mas ele pega a caminhonete e o homem só para de atirar em direção à igreja, justamente porque o homem, esse herói, foi na direção do atirador com a caminhonete e bateu nele com a caminhonete. Não fosse isso, a gente poderia ter uma tragédia ainda maior nesse caso. E presta atenção, não sei se você prestou atenção aí, o homem que entrou na caminhonete e foi na direção do atirador, ele recebeu tiro. O atirador atirou na caminhonete, mas ele foi bravo, ele foi corajoso, ele não parou até atingir o agressor. Então, parabéns a esse homem lá nos Estados Unidos que evitou, muito provavelmente, uma tragédia ainda maior nesse caso. Se você está gostando aqui do nosso canal, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, eu já faço um apelo para você, eu já faço um convite para você se inscrever aqui no meu canal. Nossa proposta é trazer, a princípio, 2 ou 3 edições do jornal Cristãos em Alerta. Esse tipo de jornal aqui, com essas informações, casos de perseguição religiosa, tanto no Brasil como no mundo, intolerância religiosa, defesa dos valores cristãos. A gente vai falar, por exemplo, contra o aborto, contra pautas de identidade de gênero. Vamos defender os valores da família, os valores cristãos aqui neste canal. Vamos seguir? Infelizmente, um casal de pastores da Assembleia de Deus foi morto a tiros dentro da própria casa, na zona rural de Pium, no estado do Tocantins. O crime chocou a comunidade evangélica da região e segue sem respostas. Na tela para você acompanhar. Um casal de pastores foi encontrado sem vida na zona rural de Pium, no Tocantins. As vítimas são Dorvalino das Dores da Silva, de 63 anos, e Francilene de Souza Reis e Silva, de 42. O crime aconteceu na noite de terça-feira, dia 17 de junho, no assentamento Pericatu. De acordo com a polícia militar, eles foram encontrados dentro de casa e apresentavam ferimentos de tiro na região da cabeça. Testemunhas relataram que um homem foi visto fugindo do local em uma motocicleta logo após os disparos. O casal era muito conhecido na comunidade e liderava uma congregação da Assembleia de Deus Madureira na região. Os corpos foram encontrados por familiares que ainda tentaram prestar socorro. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento não há informações sobre quem cometeu o crime, nem sobre as motivações. Eu sei que é muito cedo para a gente falar. A polícia ainda está investigando o caso, só que se realmente ficar comprovado que o motivo desse crime foi a religião, nós vamos ter no Brasil mais um caso de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, e é por isso que nós vamos acompanhar esse caso bem de perto, e qualquer novidade nessa investigação nós vamos trazer para você em primeira mão aqui no canal, tá bom? Seguimos agora com mais informações. Antes disso, já peço para você, se você acha que esse vídeo aqui é relevante, que ele merece chegar até mais pessoas, peço para você curtir. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, é importante, e assim o YouTube entrega para mais pessoas. Por isso eu peço para você, é fácil. É só você dar o seu like e você já vai nos ajudar bastante, tá bom?
Já curte então, por favor. Vamos então trazer mais uma informação agora, polêmica. Eu vou trazer o comentário dessa matéria ao final da reportagem, porque uma declaração da jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, gerou uma revolta nas redes. Durante um comentário sobre os ataques do Irã contra Israel, ela afirmou que os mísseis do Irã não matam ninguém. A repercussão foi imediata e, após a polêmica, a jornalista se desculpou. Vídeo na tela para você acompanhar. A jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, causou forte repercussão por uma fala dita no programa Em Pauta, na última sexta-feira, quando questionou a eficácia dos mísseis do Irã, afirmando que eles não matam ninguém. O comentário gerou indignação nas redes sociais e foi criticado como insensível, chegando a ser considerado até antissêmito. Olha, Pontual, tem uma pergunta de leiga. Por que os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né? E os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali. Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Não, Eliane, isso não é uma pergunta de leiga. É uma comparação maldosa e antissemita. Israel protege sua população, investiu bilhões em um sistema de defesa que salva vidas. São mais de 1,5 milhão de bunkers por todo o país. Lei, responsabilidade, vida. Enquanto isso, o Hamas investe em terror, não em proteção. Os líderes vivem no luxo, longe da guerra, enquanto deixam o seu povo na miséria. E o que dizer da ajuda humanitária internacional enviada à faixa de Gaza? Boa parte desviada, transformada em armas, túneis e mísseis. Você confia no Ministério da Saúde do Hamas? Eliane usa os dados deles. Mas será que ela sabe quais são as políticas de saúde da mulher para o Hamas? Claro que não. Simplesmente não existem. Não é ignorância, é desprezo. E é isso que alimenta o antissemitismo. Não se ri da dor alheia, não se compara a defesa com massacre, não se ignora o ódio disfarçado de pergunta. Logo após, a jornalista divulgou o pedido de desculpas, informando que se expressou mal e que sua intenção era apenas abordar uma questão técnica sobre armamentos e defesa. A Globo News também emitiu um posicionamento oficial, afirmando que reforça o compromisso da emissora com uma cobertura ampla, isenta e sem preconceitos sobre o conflito no Oriente Médio. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. Agora, nesse caso aqui, eu sei que tem muita gente que vai defender a jornalista Eliane Cantanhede, vai dizer que ela realmente se expressou mal, que a intenção dela era falar algo e ela falou outra coisa, mas o certo é que, se você parar para pensar, se você olhar bem, o corpo muitas vezes fala mais do que a própria boca, do que a própria língua. Não sei se você percebeu, no gesticular, a expressão quando ela fala, a expressão de desdém. Eu não estou aqui para defender Israel, não estou aqui para dizer que um está certo e o outro está errado. Daqui a pouco eu vou trazer uma opinião mais precisa, uma opinião mais pessoal sobre essa questão. Mas quando você fala de um jornalista, o mínimo que se espera, e olha que eu sou jornalista também, é isenção, é imparcialidade. Mas você percebe, eu volto a tocar nesse assunto aqui, o corpo,
a fala, né, a entonação de voz dela é uma entonação de desdém, desdenhando do que está acontecendo lá em Israel, dizendo assim, mas os mísseis que estão caindo lá em Israel estão matando quase ninguém. A maneira como ela fala, por mais que ela vá se desculpar, por mais que a Globo vá se desculpar, nesse caso, por meio da Globo News, mas já foi falado. E o que me chama a atenção, eu fico pensando assim, se fosse o contrário, se alguém, por acaso, um líder evangélico, falasse, como tem acontecido, desse uma declaração forte contra a comunidade LGBTIA+, aqui no Brasil. Vocês iam ver a Globo ou esses mesmos veículos de comunicação de esquerda se pronunciando de forma bem mais crítica, bem mais enfática, iam, se fosse um profissional de comunicação de outro veículo, iam pedir a demissão dele. Se fosse alguém da direita tocando num assunto sensível, por exemplo, dessas pautas das minorias do Brasil, eu tenho certeza que esses órgãos de imprensa, entre eles a Globo, iam cair batendo, iam cair de pau em quem tivesse feito a declaração. Agora, como foi uma jornalista da Globo News, não, ela se expressou mal, ela não queria ter dito isso, ela não queria ofender, ela não foi preconceituosa, a Globo simplesmente tentou passar panos quentes na situação. Mas a fala foi muito ruim, muito inadequada e, na minha modesta avaliação, o corpo, a expressão, ali na hora, foi sim de desdém, foi sim de preconceito. E assim, com todo respeito ao jornalismo de algumas emissoras, mas nessa cobertura Israel-Irã, o conflito armado entre as duas nações, não dá para dizer que muitas emissoras e veículos de comunicação são isentos. A gente sabe muito bem do lado de qual bandeira muitos veículos têm se posicionado. Falar de isenção, imparcialidade, é testar a nossa inteligência. É fazer um teste com a nossa inteligência. Venhamos e convenhamos. Seguimos. Mas antes eu queria saber a sua opinião sobre tudo o que foi falado aqui. Eu sei que eu já teci alguns comentários, alguns deles até mesmo mais críticos, mais fortes. E você concorda comigo? O que você acha dessa situação, por exemplo, da Eliane Cantanhede? Queria saber sua opinião sobre isso. Eu também falei sobre a posição do governo Lula em relação ao conflito armado Israel-Irã no Oriente Médio. Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários. O que você está achando aqui do que eu tenho falado sobre esses assuntos? Você acha que eu estou certo? Que eu estou errado? Quero saber a sua opinião. Eu leio todos os comentários e também respondo a todos eles. Então, deixa aí que eu quero saber o que você pensa sobre esses assuntos. E vem mais polêmica agora na sequência. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados criticou uma nota oficial do Itamaraty que condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Mas antes de colocar a matéria aqui, já quero dizer para você que ao final do vídeo eu vou fazer um comentário aqui que você não pode perder. É um comentário direto que eu acho que ninguém aqui no Brasil se atentou para o que eu vou falar sobre o governo Lula, que é muito sério e importa muito para nós que somos cristãos. Então você vai acompanhar a matéria, mas na sequência eu vou trazer mais esse comentário, matéria na tela para você assistir. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados criticou uma nota divulgada pelo Itamaraty que condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra instalações nucleares no Irã. Segundo os deputados, a manifestação do governo brasileiro é considerada lamentável e representa um possível alinhamento diplomático com o regime iraniano. Na nota oficial, publicada nas redes sociais, o Itamaraty classificou os ataques como uma violação da soberania do Irã e uma ameaça à vida da população civil, além de riscos ambientais de grande escala. Para a comissão, presidida pelo deputado Felipe Barros, o posicionamento do governo rompe com uma tradição de neutralidade
e demonstra omissão quando se trata de reconhecer grupos extremistas, financiados por aquele regime. O deputado também informou que será apresentada uma moção de apoio a Israel, além de um requerimento para realizar uma audiência pública sobre denúncias envolvendo desvio de urânio no Brasil. Nós tivemos recentemente a presença do ministro Mauro Vieira na comissão. Nós estamos avaliando agora uma convocação do assessor para assuntos internacionais do presidente da República, o Celso Amorim, e também falo aqui para vocês em primeira mão, Uribe, eu estou agora protocolando essa moção de apoio ao Estado de Israel e ao direito de existir do Estado de Israel. Nós devemos levar ao plenário da Comissão de Relações Exteriores já nas próximas semanas para que ela seja apreciada pelos deputados e votada. Nós, como disse já publicamente, inclusive aqui para vocês na CNN, todas as vezes que nós entendermos necessário fazer um contraponto à política internacional do Lula, nós o faremos. E a diplomacia parlamentar é fundamental por isso. A relação que se constrói do parlamento brasileiro com os demais parlamentos de outros países. Então nós vamos apresentar essa moção de apoio ao Estado de Israel, contrapondo a política internacional do Lula, que por sua vez declarou apoio ao Irã. Nas últimas semanas, surgiram boatos nas redes sociais que associavam o Brasil ao fornecimento de urânio para o Irã. No entanto, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e as indústrias nucleares do Brasil negam qualquer relação e reforçam que nunca houve exportação desse material para fins militares. A Constituição brasileira e o Tratado de Não Proliferação Nuclear, dos quais o Brasil é signatário, proíbem o uso do urânio para objetivos bélicos. Os ataques contra as instalações iranianas ocorreram após a divulgação de um relatório da Organização das Nações Unidas que identificou níveis elevados de enriquecimento de urânio no país. O governo iraniano nega qualquer violação dos acordos internacionais e afirma que as acusações fazem parte de uma tentativa de pressionar e desestabilizar o país. Eu volto a falar mais uma vez. Não estou aqui para dizer que Israel está certo, nem que o Irã está certo. Só que eu fico preocupado quando eu analiso a posição do governo Lula. Veja só, eu li uma matéria no jornal A Gazeta do Povo. A matéria mostrou que nesse mandato do Lula, ao longo de quase 3 anos aí de mandato, o Lula ele se reuniu com 20 representantes de 19 países ditatoriais, regimes ditatoriais. Ou seja, o Lula conversou frente a frente, seja no país desses ditadores, ou seja, em eventos internacionais dos quais o presidente do Brasil participou. Ele conversou com 20 líderes de 19 países, que é ditadura. Eu cito aqui, por exemplo, Cuba, China, o próprio Irã, Arábia Saudita, Egito, enfim. Não consigo me lembrar aqui dos 20 países agora, mas eu fiz questão de pesquisar. Entre esses 19 países, 8, eu disse isso mesmo, 8 deles estão no ranking dos 50 países que mais perseguem cristãos no mundo, de acordo com a organização Portas Abertas. Então, o presidente Lula falou diretamente, por exemplo, com representantes líderes da China, país que está no ranking, no topo dos países que mais perseguem cristãos, Venezuela, Cuba, Egito, Arábia Saudita, Líbia, Etiópia, República Democrática do Congo, entre outras tantas nações. Inclusive, em agosto de 2023, o presidente Lula, num evento lá na África do Sul, se reuniu com o presidente do Irã naquela época. Fora, como a matéria disse aí, ainda é boato, a especulação de que o Brasil forneceu urânio para o Irã. Então eu me preocupo aqui, não estou dizendo que está certo, que está errado, mas eu quero, inclusive, ouvir você que está do outro lado me assistindo. Eu me preocupo quando eu vejo um presidente de um país se reunindo com tanto ditador do mundo em 3 anos, gente. Nem 3 anos não deu ainda, né? Vai para o 3º ano de mandato do Lula agora, em 3 anos. Se reunir
com 19 ditadores, com 8 ditadores de países que perseguem cristãos, que estão lá no topo, onde mais o que se persegue, se tortura, se prende e até mesmo se tira a vida de cristãos no mundo. E o Lula está lá sentado com essa galera, conversando com essa galera. E o pior é que você vê um alinhamento mais com essa galera do que muitas vezes com outros países que são de direita e que têm em pauta a defesa dos valores cristãos. Eu não quero aqui fazer nenhum julgamento religioso, mas o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dado abertura para o cristianismo dentro do governo. Tem várias matérias que falam disso, inclusive ele agradeceu a Deus, não sei se está certo ou se está errado, pelo sucesso na missão de ataque ao Irã. Então, assim, eu fico preocupado quando eu olho para um quadro como esse, eu volto a tocar naquele assunto. Presidente Lula, o senhor que quer se aproximar dos evangélicos, como que a gente vai aceitar essa aproximação? Como que nós vamos aceitar essa aproximação do senhor se o senhor está se sentando, se o senhor está conversando, se o senhor está defendendo agora regimes, países que perseguem nós que somos cristãos? Como que nós vamos acreditar na sua palavra quando o senhor, por exemplo, o teu governo critica o fato de que o governador de São Paulo colocou uma bandeira de Israel? O seu governo diz que foi uma ofensa contra a comunidade libanesa, síria, Palestina aqui no Brasil. Aí o senhor está defendendo, por exemplo, países, Síria, cristãos estão sendo perseguidos lá, presidente. O senhor está defendendo o Irã, cristãos, como eu vou trazer agora na sequência, estão sendo absurdamente perseguidos lá no Irã. Eu fico assim, o que me toca num momento como esse, eu vou ficar do lado de países que defendem a liberdade religiosa, ou eu vou ficar do lado de ditaduras, de regimes totalitários, onde o cristianismo é vítima de perseguição? Então dá uma repensada, presidente Lula, no que eu estou te falando aqui. Não sei se esse vídeo vai chegar até alguém do PT, mas se chegar um dia, se o senhor quiser realmente falar de aproximação com os evangélicos do Brasil, repense com quem o senhor anda. Sabe aquele ditado que diz assim: diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és? Pois é, presidente, presta atenção com quem o senhor está andando, tá bom? Vamos trazer a última matéria do jornal de hoje. Você vai acompanhar na sequência uma matéria especial produzida pela emissora CBN News, já traduzida para o português, onde você vai entender um pouquinho mais como é que está a situação dos cristãos lá no Irã. Essa matéria é muito importante para a gente enxergar a realidade de quem é cristão e está vivendo naquele país. O que os cristãos perseguidos no Irã estão dizendo enquanto o regime islâmico começa a ruir sob o ataque israelense? Bem, Juliana Tamarizi, fundadora da iniciativa Assírios contra o Antissemitismo, que nasceu e foi criada no Irã, está conosco agora. Então, Juliana, o que os cristãos no Irã estão te contando neste momento? No momento, eles estão tentando salvar suas vidas. Eles estão tentando sobreviver. Quando confiam em você, eles contam o quanto estão felizes pelo que Israel está fazendo. Israel está abrindo um novo caminho para o futuro do Irã, um futuro mais humano para o Irã, por assim dizer. Além disso, a diáspora cristã iraniana sente exatamente a mesma coisa. Como você sabe, o cristianismo é perseguido no Irã, mas vou te dizer, existem dois tipos de cristianismo, por assim dizer, no Irã. Um é o dos cristãos de berço, ou seja, nós nascemos batizados quando crianças, como os armênios, os assírios, meu próprio povo, e há aqueles muçulmanos que estão se convertendo ao cristianismo. E você sabe que a igreja no Irã está crescendo extremamente rápido. Esses são os grupos que estão sendo fortemente perseguidos, presos, torturados. No entanto, nós, como cristãos de berço, somos cidadãos de segunda ou terceira classe. Então, nossos boletins, as igrejas são monitoradas, os sermões são monitorados. Não é permitido pregar em persa. Tem que ser em nossas línguas nativas, armênio ou assírio. Então, nós sofremos, mas a perseguição real, de verdade, é contra aqueles que estão se convertendo do islamismo para o cristianismo. Bem, Juliana, você tem uma perspectiva tão interessante. Você nasceu e foi criada no Irã. Você é uma cristã que tem um coração voltado para o povo judeu em Israel. Então,
O que você acha que é a posição correta que um cristão deve ter ao ver Irã e Israel, basicamente em guerra? Muito boa pergunta. 1. O regime iraniano, esse regime atual, tem sido brutal, tem sido sedento de sangue contra o próprio povo. Mulheres foram cegadas de um olho. Jovens foram enforcados no meio das ruas. Lá, as prisões estão cheias de dissidentes políticos, pessoas que apenas se manifestaram contra o regime, sem fazer nenhuma atividade, apenas postando algo, e assim por diante, nas redes sociais. Então, esse regime é brutal e precisa ser eliminado, para que o povo do Irã possa se sentir livre. Em relação a Israel, nós somos ordenados a amar nossos irmãos judeus. E para mim, como um cristão assírio, assírios e judeus têm uma longa história juntos. Iranianos e judeus também têm uma longa história juntos. E, nós realmente precisamos ficar do lado da humanidade. E a cultura judaica é sobre a vida, preservar a vida. No Talmud diz, e eu vou parafrasear, quando você salva uma vida, você salva o mundo. E, na verdade, para o seu ponto, ontem à noite, eu estava olhando o X e me deparei com Mossab Hassan Yousuf, que é esse corajoso, filho de um dos fundadores do Hamas. Ele tuitou, Israel vai trazer paz para o Oriente Médio. Muitos serão lembrados por estarem do outro lado. Então, só isso, vindo de alguém que é ex-muçulmano, alguém que fez parte do Hamas e depois trabalhou para a inteligência israelense, afirmar algo assim já diz muito. Então, na minha opinião pessoal, nós devemos apoiar a cultura da vida, que é a cultura judaica. E os próprios iranianos, muçulmanos, zoroastristas, judeus, cristãos, todos querem viver em paz e liberdade, e é por isso que eu realmente acho que esse regime precisa ser desmantelado. Mais uma vez, Juliana, você tem uma perspectiva tão interessante, uma perspectiva única. Como era viver sob esse regime no Irã? Eu tinha 6 anos quando a revolução aconteceu. Então, eu cresci como parte dessa revolução. Os primeiros 8 anos de ou os 8 anos da guerra Irã-Iraque, nós estávamos sob as bombas. Então, foi muito difícil. Como cristão, não me era permitido praticar minha fé abertamente. Eu não podia usar uma cruz. Eu não podia orar abertamente em voz alta. E eu era obrigada a frequentar esses cursos que não eram islâmicos. Eram principalmente sobre a sua relação entre Deus e você mesmo. Mas nas aulas, os professores impunham o Islã para nós. E eles, na escola, tentavam me forçar a dizer a Shahada, que automaticamente converte não-muçulmanos ao Islã. Então, me disseram que eu iria queimar no inferno por causa do meu nome cristão. Então, foi por isso que eu fui contrabandeada quando tinha 16 anos para a Alemanha e depois vim para os Estados Unidos, em 1990. Então, infelizmente, minha experiência, é bem diferente da dos meus irmãos, que são muito mais velhos do que eu, a experiência deles. Eles cresceram sob o regime do Shah, adoravam, tinham liberdade de expressão, liberdade religiosa, e eu não tive essa experiência. Então, e agora que moro no Ocidente há 36 anos, 35 anos, eu quero essa liberdade. Não existe ninguém mais merecedor do que o povo iraniano. Eles merecem liberdade. Eles absolutamente merecem liberdade. Vou te colocar na última pergunta. Não te preparei para isso, mas eu acho que isso é interessante. De novo, você tem uma experiência de vida tão valiosa para poder falar sobre isso. Vamos supor que alguém numa posição como a do Donald Trump estivesse assistindo a este vídeo. Alguém que, você sabe, tem todas as cartas na mão. O que você acha que deveria ser a resposta americana? Os Estados Unidos deveriam se envolver? Os Estados Unidos deveriam deixar Israel e Irã, você sabe, resolverem entre si? O que você acha que seria a resposta adequada do nosso governo americano nessa situação maluca? Definitivamente, não deveríamos colocar tropas em solo. No entanto, não podemos ignorar a ameaça real que o Irã representa, não só para a região, mas para o mundo todo. Então, eu acredito que, embora a mudança de regime deva acontecer pelos próprios iranianos, como o príncipe herdeiro vem dizendo, incentivando as pessoas a se levantarem e pedindo para o exército abandonar seus postos e se unir ao povo, essa mudança de regime deve acontecer de dentro para fora. Porque sabemos que nossa política externa, como governo dos Estados Unidos, não tem sido exatamente favorável ao povo. Não temos sido bem-sucedidos quando se trata de mudanças de regime.
No entanto, temos que ajudar Israel de todas as formas possíveis para eliminar a ameaça de algo que causaria uma catástrofe para as próximas gerações. Nossa história nunca mais será a mesma. A humanidade nunca mais será a mesma se a República Islâmica do Irã lançar essa bomba atômica, essa arma nuclear da qual estão falando. É extremamente preocupante. Extremamente preocupante. E, se eu puder ir um pouco além, também precisamos estar atentos e ser diligentes aqui nos Estados Unidos. Temos certeza de que existem células adormecidas que são simpatizantes do regime. Precisamos ter cuidado aqui. Temos que, se você vê, se você vir algo, diga algo. Então, também precisamos estar vigilantes quanto a isso. Mas eu acho que, se o regime mudar e a dignidade humana voltar ao Irã, o mundo inteiro vai estar muito melhor. Olha, agora nesse momento eu gostaria de fazer um pedido especial para você. Hoje nós apresentamos aqui muitas notícias, fizemos questão de comentar, doa quem doer, sem medo de ofender, sem medo de atingir egos e pessoas muito poderosas. Então já peço para você compartilhar esse conteúdo com seus grupos aí da igreja, seus grupos de família, para fazer esse conteúdo chegar até mais pessoas. Você quer que alguém saiba do que foi falado aqui? Então compartilha com essa pessoa especial para fazer esse conteúdo chegar ainda mais longe, tá bom? Nós vamos encerrando a nossa edição de hoje. Já digo para você, a minha meta é fazer 2, 3 edições do Jornal Cristãos em Alerta por semana, mas para isso eu preciso da sua audiência, por isso eu já peço para você se inscrever no canal, para você sempre acompanhar as nossas edições aqui do nosso jornal, tá bom? Então fica aí o pedido para você se inscrever, curtir esse vídeo, comentar o que você achou dessa nossa primeira edição aqui, e claro, nós nos vemos no próximo vídeo. Eu já conto com a sua audiência, estou esperando você. Forte abraço, que Deus nos abençoe e a Deus toda honra e toda glória.